Vamos abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 4. Leremos o capítulo inteiro. O texto diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera, que era comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Hagoim, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulun? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora, e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulun e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Hagoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Hagoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais
a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pois ela é a Sua revelação para que a obedeçamos, para que vivamos para a Sua glória e confiemos em Tuas promessas. Nos ensina mais sobre ela nesta noite, que saiamos daqui mais parecidos com Cristo Jesus, confiando mais no Senhor e vivendo para a Tua glória em dependência de Ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Nos dias de hoje, uma coisa que tem se popularizado bastante são filmes, quadrinhos, enfim, histórias sobre super-heróis. Todos os anos, dezenas de filmes saem nos cinemas abordando esse tema. Além disso, nós encontramos várias séries na TV e no Netflix que também o abordam esse tema. Mas é interessante que, quando falamos de heróis, tem algumas características que se destacam rapidamente. Quando pensamos em algum herói, pensamos normalmente em uma figura de grande poder, uma figura poderosa, capaz de realizar grandes coisas, grandes feitos, de fazer coisas incríveis. Alguém responsável por conseguir fazer o que muitas pessoas nem sequer conseguem imaginar. E quando olhamos para eles, percebemos também que os heróis são colocados como pessoas que buscam fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom. Geralmente o herói, ele busca fazer o bem. E nós não poderíamos esperar algo muito diferente. Afinal de contas, eles são heróis. Afinal de contas, eles são poderosos. E quando nós olhamos para eles, vemos que alguns, inclusive, parecem até ser invencíveis. Um exemplo clássico disso é o próprio Super-Homem. O Super-Homem tem super força, super velocidade, super visão e até super audição, dentre outros tantos poderes. Ele é super em tudo. E eu fico até pensando que se o Super-Homem realmente existisse e ele morasse no Brasil, ele sofreria bastante, porque deve ser muito difícil se concentrar em algo quando você está escutando 10 funkeiros diferentes ouvindo música alta sem um fone de ouvido. Afinal de contas, no nosso país, a cultura tem surgido bastante com essa ideia de músicas assim e coisas desse tipo. Mas pelo menos, dentre outras vantagens, ele conseguiria sair voando e poupar bastante tempo no trânsito de São Paulo. É ou não é? Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós até encontramos algumas pessoas que realizaram feitos incríveis. Porém, eles não são, nem de longe, parecidos com esses heróis dos quadrinhos e da televisão. Na verdade, a maioria parece muito mais com um anti-herói. Os que são mais fortes, às vezes são até mesmo como vilões. E o restante, além de não estar muito interessado, na maioria das vezes, em fazer aquilo que é certo ou em buscar fazer o bem, não tem muita força para agir. São pessoas que muitas vezes são as desprezadas, as menores dentre o seu povo, aquelas de quem nada se espera. E aí, quando olhamos para isso, vemos o contraste daquelas pessoas que são usadas para realizar grandes ações nas Escrituras e daquelas que a mídia vende por aí. E a gente se pergunta também, como é que alguém que não tem muita força, muita capacidade, consegue conquistar tantas coisas como nós vemos nas Escrituras, como pessoas de quem normalmente não se esperaria nada, mostram conquistas incríveis, vitórias incríveis. Qual é o segredo deles? O que é que faz com que eles obtenham sucesso? E as Escrituras incessantemente nos mostram que a resposta para todas essas perguntas é Deus. Deus é aquele que capacita qualquer um que ele deseja a obter o sucesso, a obter uma vitória, a ter algo incrível a fazer. Porque, afinal de contas, Deus é a fonte de todo o poder, Ele é o Criador soberano
e Ele é aquele que decreta todas as coisas conforme a sua vontade. Ele pega e escolhe dentre o povo pessoas inesperadas, pessoas de quem não se espera nada demais, mas Ele capacita essas pessoas e mostra que, quando Ele quer abençoar, quando Ele quer que algo seja feito, o instrumento é o de menos. O instrumento é apenas um meio, é apenas um instrumento. Ele é que dá o sucesso, é Ele que dá a vitória. E quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos que ele é muito especial nesse sentido, porque ele narra nada mais nada menos do que 3 casos em que Deus abençoa o inesperado para mostrar que todo sucesso depende da sua bênção. Nesse texto aprendemos que Deus abençoa o inesperado para mostrar que todo sucesso depende da sua bênção. E para entendermos melhor como isso se dá, é preciso entender um pouco mais sobre o contexto do livro que nós estamos lendo. O livro de Juízes foi possivelmente escrito pelo profeta Samuel e cobre um período de cerca de 300 anos de história. Pela repetida declaração de que, naqueles dias, não havia rei em Israel, somado também com a afirmação encontrada no versículo 21 do primeiro capítulo, de que os jebuseus ainda habitavam em Jerusalém, chegamos à conclusão de que esse livro foi escrito provavelmente na época da monarquia, mas sob o governo de Saul, e não de Davi nem de outro rei, porque Jerusalém ainda não havia sido conquistada. O livro tem esse nome, de forma até óbvia, por causa dos juízes. E quem eram esses juízes? Os juízes foram homens que muitas vezes não, na verdade, nenhum deles tinha nada de especial em si mesmo, mas que Deus capacitava e levantava para libertar o seu povo quando assim desejava. Eles eram apenas libertadores ocasionais, eles não exerciam uma liderança contínua como se fossem reis. Eram apenas representantes da própria divindade eterna, que é o nosso Deus. Juízes é uma breve narrativa escrita dos repetidos fracassos que Israel teve nessa época. E é preciso ter isso muito nítido na mente para conseguir compreender esse texto. Afinal de contas, essa é uma das ênfases que o autor quer mostrar para nós. Enquanto Josué é o livro da vitória, Juízes é o livro da derrota. Juízes é um livro que narra derrotas e derrotas. E quando mostra vitórias, sempre destaca que elas só aconteceram pela misericórdia e graça de Deus. O autor enfatiza que houve um repetido ciclo de acontecimentos que é caracterizado por apostasia, o povo abandonava ao seu Deus e passava a viver em pecado da maneira que mais lhe agradava. Deus então os punia por causa disso, mas aí o povo, devido ao sofrimento, buscava Deus em arrependimento. Deus, então, agindo em misericórdia, levantava alguém para libertar a Israel. O povo, então, passava a viver em paz durante um período, porém, quando esse período acabava, quando aquele libertador que Deus levantou falecia, o ciclo se reiniciava. E Israel voltava a pecar, apostatar da fé, passar a servir a sua própria vontade, e então tudo se repetia como nós acabamos de ver. E é preciso ter muito bem claro na mente esse ciclo para entendermos o nosso texto, pois afinal de contas, ele é um desses ciclos, um dos 7 ciclos que o autor narra aqui nesse livro. E esses ciclos estão intimamente relacionados à principal ênfase dada pelo autor em todo o livro. Se você quer saber o que resume a mensagem do livro de Juízes, a ênfase é: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O autor estava claramente tentando mostrar que, sem uma liderança temente a Deus, sem uma liderança dirigida por Deus, que liderasse o povo a buscar ao Senhor, só sobrava confusão, só sobrava tragédia, porque o povo vivia em pecado e era escravizado pelo próprio desejo, pelo próprio pecado. Os israelitas se tornaram tão zelosos
em guardar os seus próprios territórios, em buscar os seus próprios interesses, que aquele desejo de buscar o bem maior da nação desapareceu completamente. E nós vemos nesse livro a narrativa mostrando que cada um queria buscar o seu próprio bem. Outra geração se levantou, os israelitas continuaram vivendo como idólatras, copiaram os exemplos das nações pagãs que estavam ao seu redor, entraram em casamentos mistos e assim, tragédia atrás de tragédia. Deus então os castigava por amor a eles, mas Deus os castigava, levantando outras nações e entregando Israel nas mãos dessas nações. Nós vemos isso acontecer quando Israel é entregue aos filisteus, aos moabitas, midianitas, dentre outros povos. E muito se aprende nesse livro também, quando nós paramos de olhar somente o que ele diz e passamos a perceber o que ele não diz, suas omissões. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós não encontramos nem sequer uma menção ao tabernáculo. Encontramos apenas uma menção ao sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote não era alguém que estava agindo como um sumo sacerdote deveria agir pela lei. Não há nenhuma referência à leitura da lei de Deus, e não há nenhuma referência, nenhuma expressão de louvor aos feitos de Deus devido à sua contínua bondade. A ênfase é simplesmente em como o povo estava buscando o seu próprio interesse e vivendo em tragédia. Em Juízes, parece que o narrador está querendo mostrar para nós que os israelitas eram completamente incapazes de viver sozinhos, de viver por si mesmos. Não há nenhuma força neles de conseguir viver e obter sucesso. Sem Deus, eles não tinham nada. Até mesmo os libertadores que nós encontramos no livro não eram super-heróis, não eram pessoas tão admiráveis, eram pessoas covardes muitas vezes, pessoas que eram consideradas as menores das suas tribos, mas Deus os capacitava. O livro vai nos mostrar então que Deus é a causa do sucesso e que o povo sozinho, tentando viver de forma independente, cai no fracasso. Ele nos mostra que mesmo diante de toda essa confusão, Deus não deixou o povo. Muitas vezes o próprio Israel deve ter olhado e pensado assim: tanta tragédia, tanta confusão, cadê Deus nessa história? É interessante que muitas vezes nós fazemos isso, mesmo estando como Israel estava nesse caso, vivendo em pecado e achando que Deus é que está sendo o monstro da história porque não está nos abençoando, mesmo quando nós não estamos nem aí para Ele, só queremos suas bênçãos. Mas o texto vai nos mostrar que a cada vitória, a cada derrota, em cada um dos acontecimentos, Deus estava conduzindo Israel. Deus estava conduzindo o seu povo. E Deus decidia quem seria entregue nas mãos de quem. Os que venciam, venciam porque Ele tinha dito que venceriam. Os que eram derrotados porque Ele assim desejava que fossem. Isso pode ser visto nitidamente por meio da expressão Ele os entregou nas mãos de. Essa expressão é encontrada em várias passagens do livro. E aqui no nosso próprio texto, se vocês observarem aí, nós encontramos essa expressão no versículo 2, no versículo 7, versículo 9 e versículo 14. Além de, também, nos versos 15 e 23, vermos que a vitória não foi atribuída a nenhuma outra pessoa, senão ao próprio Deus. Quando os israelitas perdiam, era porque Deus assim queria que eles perdessem. Quando os israelitas venciam, é porque Deus queria entregar os seus inimigos nas mãos deles. Deus é quem decide o resultado de todas as ações. E Ele é o Senhor dos exércitos. Quando olhamos para isso, lembramos inclusive do próprio texto de Isaías 14, 24, quando Deus diz: jurou o Senhor dos exércitos dizendo, como pensei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará. O Senhor dos exércitos decide como as coisas acontecem. E de forma ainda mais pontual, quando olhamos para o nosso texto, vemos que Deus está no controle de tudo e que cada sucesso depende da vontade dele. Porém, Ele não estava dando vitória e sucesso
para aqueles de quem seria esperado essas coisas. Não, o Senhor não estava querendo aumentar o orgulho de um povo que achava que podia viver sozinho, independente dele. Ele não queria que, em sua ignorância, o povo pensasse que não precisava do seu Senhor. Ele estava ensinando uma lição a todos, e ele estava mostrando que, por mais forte que alguém seja, essa pessoa é incapaz de obter sucesso, a menos que Deus queira. E por mais fraco que alguém seja, ninguém pode dizer que ela é incapaz de conseguir algo, se Deus assim o decretar. De forma, então, que quando juntamos todas essas informações do contexto mais amplo do livro e do contexto mais próximo do nosso próprio texto, nós entendemos, como eu já falei, que esse texto está nos ensinando que Deus abençoa o inesperado para mostrar que todo sucesso depende da sua bênção. E como é que o texto nos mostra isso? Como é que o texto nos mostra Deus fazendo essas coisas? De várias formas. Mas a primeira é que Deus abençoa o povo inesperado para mostrar que o sucesso de um povo depende dele. E onde nós encontramos isso? Nos versículos 1 ao 3. Observem aí esse texto. Aqui no versículo 1, nós já vemos que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Estão observando aqui o ciclo se repetindo? Israel já está em apostasia novamente e tinha acabado de passar por um livramento e ter entrado em paz. Mas então, diante da paz, passou a fazer o que queria e então foi castigado por Deus, porque como nós encontramos no versículo 2, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Nós estamos encontrando esse texto dizendo que Jabim era muito forte, muito poderoso e que por isso ele foi lá e conquistou Israel. Nós encontramos aqui o texto dizendo que Israel era extremamente fraco, não tinha força para batalhar e por isso foi conquistado por um outro povo? Não é isso que nós estamos encontrando. Nós estamos encontrando aqui a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós encontramos aqui que Deus entrega quem Ele quer a quem Ele quer por causa dos seus infinitos e perfeitos propósitos. Nós olhamos também que Jabim reinou sobre Israel durante 20 anos. Durante 20 anos, Israel viveu em apostasia e sendo castigado pelo Senhor. Não devemos entender que esse texto quer nos mostrar, ou mesmo que o livro de Juízes como um todo quer nos mostrar que não havia pessoas fiéis dentre o povo. Sempre há. Porém, Deus age diante do conjunto. E quando o povo, a maior parte dele, estava vivendo em desobediência ao Senhor, o Senhor disciplina. Nós olhamos também que Jabim tinha um comandante de seu exército, e esse era Sísera. E Sísera tinha somente 900 carros de ferro, o que seria um poder de guerra absurdo para a época. E olhem só, por mais que o texto esteja mostrando esse poder de guerra, nós devemos lembrar que o início do versículo nos mostra que Deus é que estava entregando Israel a Jabim. Além disso, nós estamos observando também que Deus está abençoando um povo inesperado para mostrar que o sucesso de um povo depende dele, como eu falei. Ou seja, Deus está abençoando o inimigo de Israel para mostrar para Israel que se eles estão esperando conquistar paz, alegria, conquistar uma boa colheita, enfim, sucesso, sem o seu Senhor, eles estão muito enganados. Não importa o quão confiantes eles estavam em si mesmos devido àquele tempo de paz que passaram. Sem Deus, eles fracassariam. Sem Deus, não há como ter vitória, pois é Deus que governa todas as coisas e abençoa aqueles a quem Ele quer e castiga a quem Ele quer. Isso tudo para demonstrar a sua glória, mostrar que quem está no controle é Ele e que tudo depende da bênção dEle, depende de ter um relacionamento com Ele. Mas além disso, onde mais nós encontramos o texto nos ensinando que Deus abençoa o inesperado para mostrar que todo sucesso depende da sua bênção. Nós encontramos também, quando olhamos o texto nos ensinando que Deus abençoa um líder inesperado
para mostrar que o sucesso de um líder depende da sua bênção. Observem isso a partir do versículo 3 também. No versículo 3, nós notamos que o povo clamou ao Senhor. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Ou seja, diante do sofrimento, o ciclo continua, e agora da apostasia, Israel passa para o arrependimento e passa a clamar por libertação. E Deus, mesmo sendo justo e podendo simplesmente destruir todo aquele povo desobediente, Ele age em misericórdia, Ele age com sua graça, e Ele corrige a seu povo, mas Ele vai lá e levanta um libertador. Observem no versículo 4, Débora. É interessante, Débora, uma mulher, nessa época, uma mulher seria libertadora, uma mulher lideraria. Vamos observar quem é Débora. Débora é profetisa, é mulher de Lapidote e julgava Israel naquele tempo. Lapidote significa tocha ou lâmpada. Então, alguns têm tentado interpretar que, por Débora se mostrar uma mulher tão independente, diante do contexto daquela época, no final das contas, o que o texto está querendo dizer é que Débora era uma mulher ardente, era uma mulher espiritual nesse sentido. Faria até algum sentido pela ideia dela ser uma profetisa, mas não temos isso tão claro no texto para chegarmos a essa conclusão. E o texto diz mais, ela julgava Israel naquele tempo. Continua no versículo 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E aí chega numa parte que a gente precisa se deter. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Por que precisamos observar esse versículo? É verdade que Débora foi levantada pelo Senhor para ser uma espécie de líder para o povo de Israel? Sim, nós observaremos nos versos seguintes que ela é que convoca Baraque, tendo uma mensagem de Deus para ele, de que ele deveria juntar um exército e subir para enfrentar Sísera, pois o Senhor o entregaria nas mãos de Israel. Porém, Débora tem sido demasiadamente estimada pelos cristãos em geral. A maioria das pessoas olham para esse texto quase como uma visão a partir de uma visão feminista que nós encontramos no nosso século. Mas, quando nós analisamos melhor esse texto, nós observamos que, apesar de ter sido sim alguém que foi usado por Deus, Débora também não era alguém com super habilidade, super capacitada. O texto apenas diz que ela era uma profetisa e que tinha uma mensagem para dar. E quando nós olhamos que, no final do versículo 5, a frase é: e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, nós conseguimos interpretar que aqui não se trata de um julgar de casos contínuos. Não era como se o povo de Israel estivesse subindo continuamente, buscando qual era o julgamento de Débora diante de vários casos, mas um caso específico. E aí, então, nós teríamos que saber que caso seria esse. Como é que nós chegamos a essa conclusão? Como é que nós encontramos essa resposta? Através do contexto. O contexto é sempre a resposta para encontrarmos o significado do nosso texto. E olhando tanto os versos anteriores quanto os seguintes, nós vemos que se trata dessa opressão de Jabim sobre Israel. Tanto que, quando o povo sobe a ela para que ela o julgue, para que ela diga o julgamento como uma profetisa, como alguém que ia dizer a palavra do Senhor, ela diz qual é o julgamento do Senhor diante do povo. Ela diz: eu, o Senhor, vou libertar vocês. Chame Baraque, levem 10.000 homens, vão para o Monte Tabor, que eu entregarei Sísera nas mãos de vocês. Então Débora estava julgando a Israel desta forma. Débora trouxe o julgamento de Deus para o povo. E nisso nós vemos que Deus escolheu um líder inesperado para guiar o seu povo. Era um líder inesperado por ser uma mulher, e era um líder inesperado porque, no final das contas, ela não era tão capacitada quanto algumas pessoas tendem a achar que ela seria. Débora age aqui nesses versos, até o versículo 10. Depois ela volta a aparecer no 14, dizendo novamente que: dispõe-te, falando ela a Baraque, dispõe-te,
porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Débora aparece aqui, nesses textos. Aparece no capítulo 5, que é uma espécie de interpretação teológica do que acontece da narrativa encontrada no capítulo 4, mas depois disso, Débora não é mais citada em nenhum momento na Bíblia. Baraque ainda é citado. Baraque é citado duas vezes, uma em 1 Samuel e uma em Hebreus. Observamos então que o sucesso de Débora não era devido aos seus próprios feitos. Ela foi alguém que era inesperado, era alguém de quem se esperava pouco em relação àquela função, já que a função para a qual ela havia sido chamada, para a qual ela havia sido preparada, não era essa, mas é Deus que está capacitando e é Deus que está liderando o seu povo. Além disso, nós observamos também uma espécie de líder mais errado ainda, Baraque. Observem o versículo 8. Quando Débora diz a ele: Deus está dizendo para você subir e guerrear com Sísera, porque ele o entregará na sua mão, nós poderíamos esperar que um herói, um homem confiante, pelo menos diante do seu Senhor, como deveria ser, tivesse dito: então tá certo, vou subir agora. Já acabou para Sísera. Deus vai guerrear por mim. Mas olha o que aqui ele diz, o grande herói. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Olha só, Baraque estava colocando o decreto divino, a ordem de Deus, em jogo, caso Débora optasse por não ir. Nós também não devemos interpretar que aqui simplesmente é uma covardia de Baraque de forma total. Ele estava temendo, não queria obedecer ao plano de Deus. Talvez simplesmente ele queria que Débora fosse uma espécie de garantia diante da batalha. Afinal de contas, ela era uma profetisa, alguém que representa Deus perante os homens. Ela seria uma espécie de garantia de que Deus estaria com ele. Mas então, continuamos olhando esse texto e vendo que os líderes que Deus levantou aqui, pois Baraque também foi uma espécie de líder, liderou o exército, apesar de Débora também estar liderando a todos ali, dizendo o que Deus queria que fizesse, mas nenhum desses líderes era capacitado em si mesmo. Eles só conseguiriam fazer o que deveriam fazer, porque Deus havia decidido que entregaria os inimigos em suas mãos. Então, vamos seguir adiante. E agora vamos ver o último momento em que o texto nos mostra que Deus abençoa o inesperado para mostrar que todo sucesso depende da sua bênção. E onde é que nós encontramos isso, ou de que forma encontramos isso? Quando Deus abençoa ao guerreiro inesperado para mostrar que o sucesso de todo guerreiro depende da sua bênção. Nós encontramos isso a partir do verso 11. O verso 11, no final das contas, é uma espécie de parêntese para trazer uma informação contextual necessária para a interpretação do texto. Olha o que aqui diz o verso 11. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. É importante notarmos que, mesmo sendo parente de Moisés, Éber está em uma espécie de acordo com Jabim. Havia paz entre a casa de Éber e Jabim. É como se os comentaristas tentam mostrar que Éber estava como uma espécie de capitão mercenário, alguém que estava ali, naquela região onde o texto nos mostra, controlando as rotas de comércio para favorecer ao rei de Canaã. Logo, ele é alguém de uma índole dúbia. Ele está traindo o seu povo, mas apenas para ter paz. Só que esse texto vai nos mostrar isso, vai nos mostrar de Éber e onde ele se encontra, que ele estava em paz com Jabim, por causa do restante do texto. Vamos seguir em frente. Versículo 12. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim, para o ribeiro Quizon.
Sísera, ao ouvir que Baraque está subindo com um exército contra ele, não teme, não diz para nenhuma mulher, só vou se tu fores. Sísera se levanta, olha só, aquele que deveria ser o vilão está sendo mais heróico do que o nosso próprio herói. Mas no final a gente vai entender por que essa questão dos heróis diante da Bíblia, como devemos olhar para isso. Mas enfim, ele sobe porque ele confia no poder dos seus próprios carros. E a gente poderia esperar então que o massacre seria grande, 900 carros de guerra. O que seriam aqueles soldados de Baraque diante de um poder tão grande? Ainda mais se olharmos para onde é que Deus havia dito para eles guerrearem. No versículo 5, é dito que eles deveriam ir para o Monte Tabor. O Monte Tabor, e aí é uma importância da geografia para a interpretação do nosso texto, ele tinha uma forma de uma espécie de tigela virada. Logo, se Baraque e seu exército fossem encurralados ali dentro, com os carros de guerra descendo para atacá-los, o exército estava perdido. Mas olhem só o que acontece no versículo 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Baraque não esperou Sísera chegar com seus carros. Quando Débora diz que o Senhor foi adiante dele, ele foi também. Parece que agora Deus estava capacitando Baraque a ter coragem para fazer aquela ação que ele deveria fazer, efetuar aquela vitória que ele deveria obter devido à bênção de Deus. Então Baraque desce, não fica mais ali onde poderia ser cercado e vai para perto do rio Quizon. Guardem essa informação, porque ela é importante para entendermos o que veremos a seguir. Observem que no versículo 15 diz: e o Senhor derrotou a Sísera. Não foi Baraque, não foi Débora, não foi ninguém, senão o Senhor que derrotou a Sísera. E ele fez isso diante de Baraque. Baraque é quase como um espectador assistindo ao Senhor vencendo aqueles inimigos. Mas será que isso é apenas uma linguagem poética? Será que isso é simplesmente uma maneira de dizer que, diante da soberania de Deus e responsabilidade dos homens, Baraque foi um instrumento que guerreou, ou será que Deus estava guerreando de alguma outra forma e ajudando o exército? Olhem só o final do versículo 15. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Se a pessoa tem um carro, por que fugiria a pé? É interessante como observarmos o texto com mais cuidado nos traz algumas conclusões. E diante de todo o contexto, principalmente ao olharmos para as informações de que a guerra agora estava sendo travada próxima ao rio Quizon, e para a interpretação que o capítulo 5 nos dá, nós entendemos o que foi que aconteceu. Não era apenas uma linguagem poética aqui. De certa forma, Deus estava guerreando, através de outras causas, sim, mas estava guerreando e dando a vitória a Israel. Quando nós olhamos para o capítulo 5, nós vemos Débora falando sobre o que o Senhor fez. Ela diz no versículo 3, ouvi reis, dai ouvidos príncipes, e eu mesma cantarei o Senhor. No versículo 4 é dito, saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. E tem mais, os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, o Deus de Israel. Olhando para todas essas informações, podemos então fazer uma interpretação do que o texto está querendo dizer. Por que será que 900 carros foram tão facilmente dizimados? Afinal de contas, não é dito que alguma parte fugiu, é dito que todos do exército foram destruídos. Por que será que Sísera, tendo um carro, fugiu a pé? Quando olhamos para a informação de que Israel estava guerreando próximo a um rio e de que o Senhor fez estremecer o chão, os montes, de que Ele trouxe chuva, nós entendemos que o Senhor usou as causas naturais, usou a própria natureza para trazer ali um terremoto, para trazer ali uma enchente que provavelmente fez com que todos os carros atolassem. E então, agora faz sentido
nós encontrarmos Sísera fugindo a pé, porque ele não tinha condições de fugir com o carro. Agora faz mais sentido ainda entendermos a maneira que Deus usou o povo para vencer. Deus poderia usar qualquer outra maneira, claro, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porém, ele escolheu demonstrar a sua glória tanto por meio de um exército que não tinha nenhum valor em si mesmo, como também através do seu poder na natureza. Imagina Sísera descendo confiante com seus 900 carros de guerra e de repente o chão tremendo. E de repente enchentes, chuva, e parecia que tudo estava guerreando contra ele. Mal sabia Sísera que realmente não apenas parecia, mas tudo estava cooperando, estava guerreando contra ele. Porque quando nós olhamos para o nada de Israel vindo guerrear contra Sísera, nós entendemos que o nada de Israel se tornou tudo, porque eles tinham o Senhor do exército. Eles tinham o Deus Criador, soberano e todo-poderoso. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos e vemos que o tudo de Sísera, seus 900 carros de guerra, não eram nada mais, pois eles estavam guerreando contra aquele que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir, aquele que usa da maneira que quer os exércitos dos céus e os moradores da terra, que ninguém pode deter a mão nem dizer, que fazes? É o Deus Todo-Poderoso agindo aqui. E não foi apenas Baraque e seu exército, que foram guerreiros inesperados, sendo abençoados por Deus para ter sucesso. Mais adiante encontramos uma outra guerreira. Esse texto, como eu falei, realmente é um texto interessante, porque ele nos mostra, ao contrário de vários outros textos, não somente uma, mas duas mulheres sendo usadas por Deus como instrumento inesperado para vencer aqueles de quem a gente esperaria vitória. Observem o que o texto vai falar. No versículo 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte. Jael estava sendo usada para vencer um capitão de um exército. Um capitão de um exército que tinha 900 carros de ferro. Imagina, por mais que as mulheres daquela época tivessem que saber cuidar de si mesmas mais do que as mulheres de hoje em dia, devido a toda a complicação que existia, tantas guerras, tantos problemas nesse sentido, o que seria essa mulher contra um capitão de um exército? Mas nós vemos que Sísera estava cansado. Provavelmente o Senhor tinha esgotado o que ele achava que tinha de forças. Tentar desatolar seu carro, tentar fugir a pé, esgotou suas forças. E agora, ele era o que ele já era diante de Deus, mas agora diante de uma mulher. Ele era alguém que não tinha como se defender. E então, Deus mais uma vez abençoa um guerreiro inesperado para mostrar que o sucesso de um guerreiro depende da sua bênção. É isso que nós aprendemos com todo esse texto. Nós vemos que por mais que, às vezes, Deus pode parecer não estar agindo diante de uma situação de terror, de sofrimento, Ele está no controle de tudo. E como nós aprendemos com o progresso da revelação lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós olhamos para o contexto desse mesmo texto que eu estou citando agora, nós vemos que ele está falando de sofrimento ali. Mesmo diante do sofrimento, mesmo o sofrimento é usado por Deus para o bem daqueles que amam ao Senhor. E que bem é esse? Ser conformado à imagem e semelhança do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E tem mais, como é que nós podemos, então, tendo entendido tudo isso desse texto, como nós podemos aplicá-lo na nossa vida? São várias as aplicações que nós podemos fazer, mas tem uma coisa que a gente tem que fazer antes. Uma coisa que nenhum estudo bíblico, nenhum texto pode ser estudado sem buscarmos encontrar. E essa coisa é como esse texto aponta para nosso Senhor e Salvador. Como esse texto aponta para o nosso Messias.
Na verdade, ao dizer Messias, eu já estou dizendo para vocês a resposta. Porque quando nós vemos que a lição principal desse texto é mostrar que Deus usa o inesperado, que tal o Messias mais inesperado? Ao olhar o contexto histórico e cultural de Israel, nós vemos que eles esperavam por um Messias guerreiro. Eles esperavam por um Messias rei. Eles esperavam por um Messias que iria demonstrar todo o poder já na sua vinda. E que iria destruir todos os reinos inimigos, que iria dominar sobre tudo e ia dar libertação ao povo. Mas Deus usa o Messias inesperado. Deus traz um Messias que conquista a vitória através da derrota. Deus traz um Messias que mata a morte pela sua própria morte. O Messias, o nosso Messias, foi um Messias inesperado, mas ele não tinha jamais como falhar. Pois se nós entendemos que algo só tem sucesso diante da bênção do próprio Deus, e quando o Messias inesperado é o próprio Deus? O nosso Senhor conquistou a vitória de forma muito mais esplendorosa do que jamais poderíamos imaginar. O servo sofredor venceu o pecado por meio da sua própria morte. Mas ele não terminou sua obra aí. Ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e hoje ele intercede por nós. E ele voltará para então demonstrar todo o seu poder, para então mostrar que exército nenhum se mantém de pé diante do Senhor dos exércitos. E aí nós veremos que o inesperado vai acontecer de novo. Porque quando nós olhamos para a nossa cultura e vemos que muitas pessoas não acreditam mais nem que existe um ser superior, nós veremos esse ser superior descer e mostrar quem é que governa sobre todas as coisas. Além disso, eu quero ler um texto com vocês que é uma espécie de eco da mensagem do texto que lemos. Vamos abrir então em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 31. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18, e nós leremos parceladamente, mas até o versículo 31. O texto diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que esse versículo está nos ensinando, senão que ela é inesperada, senão que o que as pessoas esperam que seja força, seja fraqueza, e o que elas esperam que seja fraqueza, seja a força. Vamos seguir em frente. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da sua pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Inesperado para os judeus, inesperado para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Como não olhar para esse texto e lembrar do texto de Juízes 4? E vermos o inesperado, o fraco, o inapropriado sendo usado para obter tamanha vitória. Mas por quê? Porque Deus estava agindo. A sabedoria de Deus é imensa. O que parece ser loucura, se for Deus que está usando, é mais sábio do que qualquer sabedoria. Deus está no controle. E continuemos então a leitura, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, escolheu a Débora, escolheu a Jael, escolheu a Baraque, para envergonhar os sábios, ao rei Jabim, a Sísera e seus carros de guerra. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A glória deve ser dada só a Deus. A vitória não foi de Baraque, não foi de Débora, não foi de Jael, foi o Senhor que venceu. O Senhor entregou e o Senhor venceu. E por fim, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Apliquemos então, até agora, esse texto na nossa vida. Devemos nos gloriar? Sim, se no Senhor, pois Ele é aquele que faz a vitória chegar, termos o sucesso. Mas não devemos jamais buscar, então, fazendo outra aplicação, a bênção, a vitória, o sucesso por si mesmos, porque eles também, em si mesmos, nada são, sem o Deus de todas as bênçãos. Deus é que deve ser o nosso alvo. Devemos também, olhando para o texto que estudamos hoje de Juízes 4, aprender a confiar mais nas promessas de Deus. Não fazermos como Baraque fez e questionarmos, dizermos então, Deus disse para eu fazer isso, só vou fazer se alguém for comigo. Se eu tiver mais segurança em mim mesmo ou em outra pessoa. Devemos confiar nas promessas de Deus, porque quando Ele diz que Ele entrega, Ele entrega. Quando Ele diz que Ele fará, Ele fará. Porque Ele governa sobre todas as coisas. Devemos também aprender mais uma lição, tanto com aquele texto, como com o versículo 6 do capítulo 12 de Hebreus. Abramos, por favor, em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O texto diz somente assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Israel deveria lembrar dessa lição, mas não somente Israel. Essa lição é para a gente também. Devemos lembrar que tanto o que é bom quanto o que é ruim, tanto o que é bênção como o que é derrota, tudo aquilo que aparentemente para a gente é uma coisa boa ou ruim, enfim, Deus usa para o nosso bem. Porque se somos filhos dele, adotados por meio de Cristo Jesus, tudo coopera para que sejamos salvos, vivamos eternamente com o nosso Senhor e vivamos conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas algumas lições importantes que precisamos aprender com esse texto. As mulheres não devem ser desprezadas. É comum também, se algumas pessoas olham para esse texto com uma visão feminista e acham que esse texto está querendo dizer que as mulheres podem fazer tudo, ser pastoras, ser presbíteras, ser presidentas, ser tantas coisas assim. O texto vai nos ensinar que não é bem assim. Mas não devemos desprezar as mulheres. As mulheres não são menos importantes do que o homem de forma nenhuma. Afinal de contas, a importância do homem e da mulher está em quem? Em Deus. E o homem e a mulher são o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então, não desprezemos as mulheres e nem as mulheres desprezem os homens, como tem sido comum a partir da nossa época mais atual agora mesmo. Que frase repetitiva. Porém, outra coisa que devemos notar é que não devemos fazer o que o mundo está querendo que façamos. Não devemos buscar para nós mesmos funções que não são adequadas para nós mesmos. Nem devemos apoiar pessoas que estão buscando agir em funções que não deveriam ser para elas. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Deus fez os dois a sua imagem e a sua semelhança. Mas
Ele criou o homem com certas características e a mulher com certas características. Ele deu ao homem certas funções que são próprias para o homem, do homem, e ele deu à mulher certas funções que são próprias dela. E ele capacitou ao homem com mais habilidade para fazer aquilo que ele nasceu para fazer, e a mulher com mais capacidade e habilidade para fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Logo, ir contra isso é ir contra o próprio Deus. É dizer que o Deus todo sábio e poderoso se enganou. Não, o homem deveria fazer isso aqui, a mulher deveria fazer isso aqui. Mas não é assim. Devemos respeitar os limites que Deus mesmo atribuiu a cada um de nós. Também, uma penúltima aplicação, não há nada que devemos fazer que Deus não possa nos capacitar a ter sucesso em fazer. Sabe aquele momento em que temos dúvidas se somos capazes de conseguir fazer algo? Seja passar em uma prova, seja liderar uma casa, ser uma boa auxiliadora de um lar, seja ser um bom funcionário, ou um bom pai, um bom filho. Qualquer uma dessas coisas, se Deus está conosco, serão feitas da maneira que Ele quer que façamos, porque Ele é quem dá o sucesso e é Ele que usa até mesmo aquilo que para nós parece uma derrota para o verdadeiro sucesso, que é estar parecido, conformado, moldado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E a última aplicação que eu quero trazer para nós hoje é que, diante de tudo isso que nós ouvimos, devemos fazer aquilo que fomos chamados para fazer com toda a dedicação. Esse texto nos ensina que o sucesso depende do Senhor? Sim, mas esse texto não quer anular a responsabilidade do homem, senão ele estaria indo contra o que o resto das Escrituras nos dizem. Esse texto nos mostra que nosso sucesso depende de Deus, mas Deus se alegra e, devido à sua própria vontade, Ele usa os meios. E nós somos os meios. E devemos agir com todo o nosso empenho para glorificarmos ao nosso Deus em todas as áreas que estivermos agindo. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na família, em qualquer situação. Como membro de uma igreja, somos chamados para a igreja não simplesmente para estarmos sentados assistindo pregação, por mais que isso seja uma bênção de Deus para nós. Mas Deus não disse que uns seriam chamados para trabalhar a serviço do reino e outros para assistir. Deus disse que todos que estão em Cristo fazem parte do seu corpo, estão debaixo do cabeça que é Cristo Jesus. E o corpo não tem um corpo saudável, como é o corpo de Cristo, não tem partes inutilizadas, deficientes. É um corpo que deve agir como um todo para a glória do cabeça, para que o propósito do cabeça seja realizado. E então, concluímos esse texto recapitulando algumas coisas. Juízes 4 nos ensina que Deus usa sim os inesperados, abençoa os inesperados, para mostrar que todo o sucesso depende da sua bênção. E Ele faz isso através de abençoar líderes inesperados, um povo inesperado, guerreiros inesperados, um Messias inesperado e servos inesperados. 1 Coríntios, a passagem que nós acabamos de ler, nos mostra que Deus usou uma mensagem inesperada. Não era a mensagem que as pessoas pensavam que seria de sabedoria. Ele usou um Messias inesperado, não era um Messias guerreiro. E Ele usa servos inesperados, servos que em si mesmos não têm nada de especial, como eu não tenho nada de especial, como vocês não têm nada de especial, a não ser que tenhamos uma coisa em especial. E essa coisa é o Espírito de Deus, que nos sela para a salvação, que nos dá a vontade de servir ao nosso Senhor. Então, que não saiamos daqui tendo ouvido tudo isso e simplesmente deixar de lado. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Que saiamos daqui querendo servir melhor ao Senhor, sabendo que é Ele que vai nos dar o sucesso, que busquemos servi-lo para que Ele
seja exaltado em todas as coisas. Então, oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pois só ela é que é bela, perfeita, e ela nos ensina a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que não saiamos daqui como pessoas que deixam a mensagem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Que saiamos daqui, Senhor, pondo em prática tudo o que ouvimos, e que sejamos moldados à imagem e semelhança do Teu Filho, te servindo cada vez melhor, com cada vez mais amor, mais desejo, não confiando que somos bons o suficientes para fazer isso, mas confiando que o Senhor é que capacita Teus servos a fazer tudo aquilo que Te agrada. Fica conosco durante toda essa semana e durante toda a nossa vida. Amém.